Qual o melhor horário do dia para estudar? Olha, o melhor horário do dia para estudar é aquele que você consegue. A partir do momento que você decidiu que estudo é uma prioridade, você colocou a sua agenda, montou a sua agenda, o horário que sobrar você vai lá e estuda. Esse é o primeiro passo. Depois, no segundo momento, se você tiver opção de escolhas, aí sim você vai verificar qual é o horário que você rende mais, qual é o horário que o seu cérebro produz mais. Vou dar de exemplo, vou me dar de exemplo para você. Eu sempre fui uma pessoa que acreditava que de manhã cedo, esquece, eu não rendo, ok? Então, eu já fiz faculdade à noite porque eu queria fugir da obrigação de acordar cedo, porque era na época da escola, né? Ensino fundamental, ensino médio, era pela manhã, então eu não aguentava mais. Então, na primeira oportunidade que eu tive de estudar à noite, excelente, fui. E realmente, eu sou uma pessoa que rendo bastante à noite. O meu cérebro parece que desperta, e aí eu tenho fluência no estudo da noite. Mas na madrugada, Marta, não rendo tão bem. A madrugada já me traz um sono, eu já perco a minha performance na hora do estudo. Mas eu sempre acreditei que de manhã não era bom. E olha qual a minha surpresa, que no momento que eu comecei a estudar, eu tive que me dedicar tanto para o meu concurso público, como hoje, para todas as minhas atividades de teacher coach, de professora, de delegado, enfim, eu descobri que a manhã não é ruim para o meu cérebro. Ela rende mais do que o período da tarde. O período da tarde, para mim, ele é um pouquinho mais cansativo. Eu tenho que colocar muito mais esforço para render. Mas como é que eu sei disso? Testando, me conhecendo. Então, eu estudei muitas vezes à noite, muitas vezes à tarde, muitas vezes pela manhã. E depois desse processo de autoconhecimento, eu percebi que eu rendo muito mais se eu tiver que criar coisas no período da manhã, que meu cérebro está descansado. E essa é uma realidade para a maior parte das pessoas. A maior parte das pessoas rendem logo quando acordam, porque o cérebro ainda não foi, né, tomado pelas notícias, pelos problemas, pelas situações do mundo externo. Então, o período da manhã é muito interessante para quem pode estudar, normalmente tem mais rendimento. O período da noite, ele tende a ser bom também, em razão do silêncio da casa, do pouco movimento das pessoas. Então, há diversos estudantes que falam que gostam de estudar à noite. Alguns, diferente de mim, gostam de varar a madrugada pelo silêncio total na cidade, então eles acham que rendem mais. E o período da tarde, para outras pessoas, pode ser bom também. Mas como é que é você? Você tem que saber qual é o momento do dia que você mais rende. Mas voltando, isso é num segundo momento, no segundo estágio. No início, a hora que tiver, você vai e estuda. Não vem com essa que, eu só tenho horário de manhã disponível, mas eu gostaria tanto de estudar de madrugada. Mas se você não pode estudar de madrugada, que estude de manhã. Estude no horário que você tiver. E aí depois, com o tempo, você vai perceber que o estudo vai fazer parte da sua rotina, você vai criar o hábito de estudar certo, e aí sim a gente vai discutir qual é o melhor período. Mas o período bom é aquele que você pode estudar.